Saudações a todos vocês. Eu começo pedindo para vocês, compartilhem a live, se inscrevam na TV 247, me sigam e vamos que vamos, vamos embora. Aqui não tem derrotismo, não tem ceticismo. Aqui é sangue no zóio e vão pra cima. Sem fazer escândalo. Curtindo. Com música, com cultura, com conhecimento, um pouco de teoria, com teoria. Vão pra cima deles. É legal. A gente pega esses caras, evidentemente, no debate. Vamos trazer eles pro debate de novo. Eles fugiram do debate. Já perceberam isso? Tem gente tomando banho na live? É isso? Que beleza! Vocês que estão aí ouvindo a live do Conde, no banho, na cama, tá cada vez melhor isso. Na sala, no quarto, na cozinha, na rua, na padaria, no trânsito. Presta atenção no trânsito. Esse programa no trânsito é como um programa de rádio. Você vai curtindo aquele sonzinho de fundo e o Conde falando pra você. É isso. Deixa eu falar pra vocês. Eles fugiram do debate. Eles só conseguiriam fazer isso para poder conquistar algum tipo de espaço no tecido social. Só fugindo, porque no debate perde. Bolsonaro fugiu do debate. PSDB fugiu muito do debate. Todo mundo fugia. PT estava sempre lá, né? Esquerda e PT, legítima, esquerda legítima e PT estavam sempre lá o tempo todo. Aí, como no debate não tinha para ninguém, na cena nacional, que é mais heterogênea e mais complexa que os nichozinhos estaduais, por exemplo, o Tucanistão aqui, de onde vos fala o Conde, eles fugiram. Eles anularam isso com a ajuda da imprensa. Anularam o debate, cancelaram, neutralizaram. O Bolsonaro ficou imune. Vai acabar a imunidade dele, daqui a pouco acaba. Mas por enquanto ele está imune. Ele pode chamar índio de zoológico, pode chamar aldeia indígena de zoológico, pode falar o que ele quiser. E não vai acontecer nada com ele, porque a imprensa não deixa, né? Ela não, digamos, não é tomar partido, não é tomar uma posição. É simplesmente estar do lado da civilização. Eu acho, né? A imprensa não pode violar direitos humanos. Se a imprensa chancela discurso de violência a direitos humanos, ela está indiretamente violando direitos humanos. E aí como é que fica? A gente pode interpelar a imprensa na justiça? É difícil, não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês que hoje apareceu uma palavra muito estranha, mas muito explicável. É o tipo de palavra que dá saudações. Deixa eu dar saudações para vocês, né? André Martins, Lana Pirola de Vila Velha, é isso? Espírito Santo? Elândio Ferreira, Maria José Queiroz, tá pipocando aqui os coraçõezinhos. Mandem coraçõezinhos para mim. Mandem. Vocês estão curtindo a live do Conde no Brasil, Nordeste, no Brasil, pelo Brasil inteiro, no exterior. Muita gente assistindo aí, indo pra caminha, né? O fuso horário de Moscou, né? De Zurique, fusos horários do leste europeu, né? Assiste o Conde pra dormir. Em Portugal, né? Espanha, aí já dá pra até, né? Tá tomando um vinhozinho e tal, né? Tem alguém em Cabo Verde? Cabo Verde que é o mais barato, né? Mas saudações, né? Saudações a todos vocês. Não sei se tem gente, tinha uma galera dos Estados Unidos que aparecia aqui sempre. Se anunciem aqui. Felipe Jaguaribe tá em Portugal, Verônica Dantas. Saudações para todos vocês. Super pique, sempre animado. Às vezes eu tô meio borocochô aqui em casa, começo a fazer a live e passa. Passa porque aqui não pode deixar espaço para respirar.
Essa é a minha política aqui com vocês. Não pode respirar. Respiração aqui é retórica, né? Quando você respirar de ouvir o Conde, pode ter certeza que eu tô sendo, tô com alguma estratégia retórica para cima de você. Londres na área, Maria José Dutra, Luísa Miranda, Mauro Acosta, Maria do Céu Medeiros, Vilma Santana Caires, Ana Flock, de Mariana, Minas Gerais. Que bacana, você de Mariana aqui curtindo a live do Conde. Todos nós, eu sofri muito com o acidente de Mariana, o mundo inteiro sofreu muito. Eu sofri demais, né, com aquele absurdo que foi o acidente de Mariana. Foi decorrente, André Martins aqui de Mariana também, Minas, foi decorrente do descaso da fiscalização do poder público. Anos e anos de PSDB em Minas Gerais, né? Sucateamento total do poder público, como em São Paulo, o Alckmin também, a falta de água, né? Há uns 4 anos atrás, né? O volume morto da Serra da Cantareira, tudo isso, como é que chama? Na represa do Cantareira, né? Má gestão na veia, né, do PSDB durante tanto tempo. Por isso que eles fugiram do debate, eles não conseguiram debater. Agora em São Paulo, você vai ver lá a imagem de São Paulo, é o viaduto que despencou ali na Marginal Pinheiros. É uma coisa medonha, é típico do PSDB isso, né? Vocês se lembram do buraco do metrô? Da linha 4 do metrô? José Serra, acho que o José Serra era prefeito de São Paulo nesse momento. Quer dizer, eles só realmente canibalizam, destroem o poder público. O PSDB é do inferno. Eles se criaram aqui nesse nicho, digamos, centro financeiro do país, o pedágio mais caro do Brasil, né? Realmente é de doer, né? O PSDB acabou, né? Acabou. Não que isso seja uma boa notícia, porque o que está entrando no lugar do PSDB consegue ainda ser pior que o PSDB, mas talvez a sociedade brasileira realmente tenha precisado de um tranco desse, de um colapso desse, para refazer o seu tecido político. E eu vou insistir, né? Nós precisamos de 2 correntes políticas, ideológicas postas no Brasil. Uma já tem, que é o PT e a esquerda. A gente precisa de outra. Nós precisamos ajudar a construir o campo deles. Eles não têm competência para isso, então a gente ajuda. Vamos ajudar eles a conseguirem fazer um campo de direita minimamente debatível, conversável, discutível. Eles não conseguem construir isso. Nós precisamos ajudar essas criaturas a construir um contraponto, porque ninguém aqui quer ser hegemônico o resto da vida. Não faz sentido isso. Não há interesse nisso. As democracias precisam de alternância de poder. Acho que esse é um discurso forte que a gente tem que colocar em prática rapidamente. É preciso construir um espaço que seja uma oposição qualificada à esquerda e ao PT. Porque se ficar nesse rame-rame, nessa lenga-lenga, nesse vucu-vucu, não vai dar certo. Quer dizer, o pessoal precisa aprender a formular questões, né? Eles precisam aprender a projetarem algum tipo de país. Evidentemente não precisa ser igual ao nosso. Aliás, é preciso que seja diferente. Preciso que você tenha um campo estabelecido para a gente poder discutir, pelo amor de Deus. É uma coisa infernal. Você não tem com quem discutir política, não tem com quem discutir país, né? Esse campo todo da direita brasileira, uma direita comportamental, uma direita assim, racista, preconceituosa, muito limitada, expressão máxima da nossa classe média e da nossa elite, quer dizer, fica difícil. Não tem como você estabelecer um tipo de debate público qualificado com esse pessoal. Não tem jeito. Então a gente tem que construir isso, porque sem isso, não se iludam, né? Não se iludam. Se não tiver uma contrapartida, política ideológica na cena social, né, do Brasil, eleitoral partidária, nós sempre vamos, depois de um tempo, ter um problema do tipo um golpe, né, do tipo uma fraude eleitoral, né, a deslegitimação do processo democrático. Sempre, o Brasil é feito de golpes, vocês sabem disso.
é de golpe em golpe. Nós vivemos 13 anos assim, quase que inacreditáveis de democracia plena. Era uma coisa realmente muito difícil até de acreditar. E nós curtimos lá todo. Então, deixa eu só, antes de entrar nessas questões de hoje aqui com vocês, deixa eu falar de Mariana, porque eu estava falando de Mariana e de Gredi. Sofri muito, foi o descaso do governo tucano de Minas Gerais. A gente viu as cenas que foram inclusive recolhidas já do YouTube, né? As cenas da barragem se rompendo. Aquilo é erro humano, totalmente, não tem nada de desastre da natureza. Nada. Eles mataram o rio inteiro, o Rio Doce. Eu não tenho informações como que o rio está nesse momento, mas até um ano atrás, por exemplo, a informação era que o rio estava morto, totalmente morto. Kátia Nunes, oi pra você. João Lucas, querido, tá aqui. Grande parceiraço, João Lucas. Eu vou estar em São Paulo essa semana, hein? Eu vou já falar pra vocês, né? Vou passar a semana em São Paulo e aí já vou dizer uma coisa que se a galera quiser me encontrar, vão celebrar. Nada assim, quer dizer, eu vou na Livraria Cultura lá, vou no Conjunto Nacional. Já vou dizer, na terça-feira, 6 horas da tarde, né? Vou baixar ali no Conjunto Nacional. Certamente vou encontrar muita gente ali. Vou ficar perambulando por ali, entendeu? Provocando as pessoas e tal. Então apareçam lá pra gente se ver, tudo bem? Depois eu repito e convido todos vocês de novo. Então vou estar em São Paulo essa semana e a gente, quem estiver em São Paulo, dar um abraço, mandar um coraçãozinho pessoalmente pra mim, né? Eu mereço, né? Um coraçãozinho também, daí eu dou o meu coraçãozinho também. A gente pode trocar coraçõezinhos assim o tempo todo. Bom, retomando o raciocínio. Mariana, sofri demais. A gente viu aquelas cenas impressionantes da lama descendo naquela velocidade vindo da represa, estouro de uma... Aquilo ali, acho que depois de Chernobyl foi o pior desastre que o homem já produziu, assim, violentando a natureza, a topografia e as riquezas naturais, né? A gente vê que essa coisa da extração do minério é um processo muito violento, muito agressor. A legislação é muito frágil. O pessoal, como não poderia deixar de ser no Brasil, que a gente tem a corrupção alastrada em todas as esferas, não é só na política, diferentemente do que muita gente pensa, nas esferas de fiscalização, né? Em todas as prefeituras, estados, as agências reguladoras, né? Por isso, vou digredir de novo, mas eu volto. É por isso que o brasileiro simples, comum, que embarcou no discurso do Bolsonaro, ele acha que a presença de militares no governo resolve esse tipo de coisa. Olha a ingenuidade do pobre, do brasileiro trabalhador simples. Ele acha que resolve. Pô, general lá resolve porque general manda, né? No imaginário deles, tá assim, general manda, acabou a bagunça. Eles estão achando isso. Por isso que o Bolsonaro, ele nomeia um general em cima do outro. General em cima do outro é meio suspeito, né? Mas ele nomeia um general em cima do outro. Por quê? Porque cada vez que ele nomeia um general, ele tem uma resposta desse segmento que não é pequeno, da sociedade brasileira, trabalhador mais simples, que acha que general resolve tudo. Ele acha que o milico vai lá, dá porrada, acabou, ninguém vai mexer nada. Ele não sabe que na ditadura militar, violenta e assassina brasileira, teve muita corrupção. Ele não sabe que o Brasil se favelizou durante a ditadura militar. Porque falta justamente o conhecimento de história, que daí resolve fácil também. Chama o colombiano meia boca lá para ser o ministro da Educação, faz o Escola Sem Partido, e daí que ninguém fica sabendo mais o que aconteceu na ditadura militar no Brasil, né? O sucateamento de tudo, né? Tudo foi errado no Brasil na ditadura militar. Lamento dizer, o Brasil ficou parado 20 e poucos anos no tempo, atrasado, sem democracia. Não tem esse negócio de dita branda que a Folha de São Paulo diz, nada disso. A Glaucia Amara está falando aqui ingenuidade, acho que é ingenuidade, mas veja, o Congresso do PT, a reunião do Diretório Nacional do PT, que foi sexta e sábado,
a Gleisi Hoffmann, ela disse coisas muito importantes. A Gleisi, realmente, além de tudo, ela é muito inteligente. E está muito conectada com a realidade social, sociopolítica do Brasil. O que ela falou? Você tem grandes... Né? Quando o PT apareceu na cena há 40 anos atrás, mais ou menos, 38 anos atrás, você tinha uma grande metade da população brasileira que estava excluída do processo político. Estava excluída, simplesmente eles não sabiam de nada, não chegava informação para eles. Eles, evidentemente, estavam saindo de uma ditadura militar, nem votar eles votavam, quer dizer, passaram 20 anos despolitizados completamente, votando acho que só para prefeito e olhe lá. E você tem uma situação de despolitização, que foi todo esse processo da ditadura, que foi reativado agora, nessa última década, vamos dizer assim, a máquina despolitizadora da criminalização da política pela imprensa e por esses atores, por esse segmento que não sabe debater absolutamente nada. Como ele não sabe debater, ele pega a bola e vai embora para casa. Ou seja, ele foge do debate. Tá? Vou voltar nisso porque hoje o assunto vai ser um pouquinho linguístico, que é discursos aparelhados, né? Já vou chegar no eixo temático dessa live do Conde, desse momento. Mas o que a Gleisi Hoffmann diz a respeito desse momento de surgimento do PT? Você tinha metade da população brasileira proscrita do processo político. Mais ou menos parecido com os 40 milhões de pobres abaixo da linha da pobreza que o Lula trouxe para o mundo do consumo minimamente para começar, né? Para começar a querer realmente desenvolver todo o seu direito de cidadão. Ir para a escola, fazer uma faculdade, tomar vacina, né? Ter toda a situação. Vou voltar no Rio Doce, não quero deixar. É que eu faço digressão mesmo, né? Eu faço digressão, velho, entendeu? Porque o cérebro sabe como é que é, né? O cérebro é assim, né? Ele funciona desse jeito, digressivamente. Então, veja, essa massa, o PT foi trazendo para dentro da política. A eleição da Erundina em São Paulo foi isso, né? Foi um acontecimento épico a eleição da Erundina, porque trouxe de uma vez, conseguiu politizar a periferia, apareceram os eleitores do PT, o PT elegeu a Erundina e começou a aparecer e cresceu rapidamente, né? Foi como realmente um vírus, foi uma coisa irresistível. Uma coisa irresistível aparecer um partido com representação popular legítima, que tinha um discurso, que tinha um líder inspirador, tem um líder inspirador que é o Lula, até hoje. E isso realmente mudou a cara do Brasil até enquanto deixaram, né? Enquanto, né, o PT ficou grande demais, ficou muito, aspas, poderoso, e aí foram lá cortar as asinhas através de golpe, porque no debate não consegue, né? Eu vou, antes de voltar para a Mariana, eu vou fazer, ó, atenção, tá todo mundo pronto, vocês estão sentados? Tá todo mundo sentado? Deixa eu botar uma música aqui pra gente poder fazer um suspense aqui pra gente. Ó, vamos fazer o suspense aqui. Que eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês. Tá? Vocês estão prontos pra ouvir o Conde? Ó, atenção. Atenção. O que eu vou falar pra vocês? Eu vou... Deitada. Maria, eu vou fazer uma autocrítica do PT. Atenção. Eu, Gustavo Conde, vou fazer uma autocrítica ao PT. Se seja lá o que isso quer dizer. Vou fazer autocrítica do PT. Vocês estão me acompanhando? Atenção, hein? Isso aqui é épico, hein? Então, eu sou o PT. Faz de conta que eu sou o PT. Eu sou o PT inteiro, tá? Eu sou o partido. PT. Eu sou o PT. Então, vou fazer a minha autocrítica para vocês. Desculpa, Brasil, por eu ser tão democrático. Desculpa. Desculpa por eu acreditar tanto na democracia e acreditar tanto no processo democrático. Foi mal, foi sem querer, tá? Me desculpa. Pronto, fiz a minha autocrítica. Autocrítica do PT pra vocês, tá? Que fique marcado,
que a Folha de São Paulo manchete amanhã, assim, né? Conde faz autocrítica do PT. Que é, desculpe eu ser tão democrático, porque o problema do PT foi esse, queridos. O maior problema do PT foi ter sido furiosamente democrático. Respeitou demais todo mundo. Respeitou o adversário, respeitou o raio que o parta, respeitou o povo brasileiro, respeitou a elite, respeitou a classe média, respeitou a democracia, respeitou demais. Se negou a fazer golpe, né? Então o PT tem que fazer essa autocrítica de ter respeitado tanto assim a democracia e a sociedade brasileira. Eu acho que, veja, evidentemente eu tô nesse campo, tô fazendo uma autocrítica, mas eu vou continuar respeitando, sabe por quê? Porque daí eu continuo fazendo essa autocrítica o tempo todo. Eu dou uma sinuca de bico, né? Uma sinuca de bico no meu adversário, né? Eu vou continuar respeitando a democracia, eu vou continuar respeitando as eleições, eu vou continuar aceitando derrotas eleitorais, eu vou continuar lutando por um país mais justo, e vou fazendo a minha autocrítica o tempo todo. Desculpa por eu lutar por um país tão justo, desculpa por eu respeitar tanta democracia. Essa é a autocrítica que o PT tem que fazer. E eu tô fazendo aqui pelo PT, tá? Na maior boa fé e na convicção de que eles vão entender a operação que eu tô fazendo aqui. Quer dizer, respeitou demais da conta, mais do que todos os outros, e aí foi pego, né? Porque o sistema brasileiro não gosta de quem respeita tanto assim o sistema, né? Lamento. Quando eu falava isso alguns anos atrás, eu sempre defendi o PT de maneira bastante assertiva. Sempre. Entre amigos, né? E aí, muitas vezes, pessoas que são até alinhadas na esquerda davam um sorrisinho assim pra mim, né? Ah, imagina, mas você sabe que tem corrupção lá, sabe aquela coisa? Você sabe, né? Dava aquele sorrisinho. E eu dizia, queridos, tem em todo lugar tem, né? Eu tô dizendo do conceito e da escala das coisas, né? É isso que tem que ser dito o tempo todo. Veja a escala, veja as estatísticas. Com toda a perseguição do Poder Judiciário, o PT é um dos partidos com menos filiados com pendências na Justiça. Vocês sabiam disso? Com toda essa perseguição, né? PSDB e PMDB lideram, PP, esses partidos aí que são basicamente de aluguéis, mas são grandes, né? Eles lideram essas estatísticas. Tem que procurar, tem que pesquisar. Como ninguém pesquisa direito mesmo no Brasil, né? Os jornalistas, sobretudo, coloca a nota de rodapé e não usa isso como pressuposto quando vai falar de problema de corrupção no Brasil. Bom, então eu fiz a autocrítica do PT. Vocês curtiram a autocrítica do PT? Manda coraçãozinho pra mim então. Manda coraçãozinho pro PT, porque agora o PT fez autocrítica e precisa de coraçãozinho, né? Precisa de coraçãozinho pra dar uma aliviada, né? Depois de uma autocrítica não é mole não, né? Tem que tomar cerveja e tal. Gente, vou só digredir, vejam, mas eu vou voltar em Mariana porque é o seguinte, aquilo me terrificou. Eu me lembrei do Zé Geraldo, toquei a canção do Zé Geraldo, onde eu ia me apresentar, que é o Rio Doce, que é uma canção linda que uma hora eu vou fazer aqui pra vocês, né? Ó meu Rio Doce, doces são os da morena flor, cor do meu ipê, que vive sobre as gameleiras, pés de genipapo, junto de você. Leva essa morena pro meu leito manso, faz o teu remanso se vestir de azul, que eu tô levando a minha mocidade pras velhas cidades e praias do sul. Zé Geraldo, grande compositor, grandíssimo compositor brasileiro, inclusive ele é alto mesmo, Zé Geraldo é grandão. E essa canção, que ele é da região do Rio Doce, não me lembro a cidade que o Zé Geraldo nasceu. Essa canção dolorosa, triste, né, de amor ao Rio Doce. E tem uma também do Beto Guedes, que eu não consegui parar de cantar naquele momento, naquele drama todo que a gente estava vivendo, de ver as famílias, de ver uma cidade inteira soterrada. Então quem é de Mariana aqui que está acompanhando a live do Conde, pega todo o meu carinho, todo o meu amor, meu respeito por vocês que passaram por essa tragédia.
Nós aqui do Brasil inteiro, nós somos solidários, estamos juntos, nós sofremos juntos, tudo isso que vocês passaram. E a gente tem que lutar, né? Tem que lutar por uma restauração de todo... porque as pessoas não perdem só as casas. As pessoas perdem... é um pedaço da identidade. É uma coisa muito profunda, né? A questão desse grande crime, né, cometido e cujos autores têm de ser punidos. Brasileiro gosta de deixar tudo, brasileiro no sentido da elite brasileira, né? Gosta de deixar tudo para debaixo do tapete, mas a gente tem que insistir na punição dos criminosos, que nada mais nada menos é da Vale do Rio Doce, né? A Samarco, que é uma parceira da Vale, a Vale, que era uma empresa antes de ser privatizada, enfim, uma empresa líder mundial, sempre foi. Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale por 3 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares, salvo engano, de dinheiro do BNDES. Vocês se lembram disso, né? O FHC deu a Vale. FHC deu, veio o pessoalzinho aí de fundos especiais e tal, né? Ele deu de presente. A empresa brasileira construída, foi muito difícil aquele processo. E se deixasse mais um pouco, né, o Fernando Henrique Cardoso se locupletar no poder, ele vendia a Petrobras também fácil, né? Com aquele jeitinho dele professoral ali, não é assim, o brasileiro é caipira, é burro e tal, né? E vamos que vamos, né? Fernando Henrique Cardoso, que acabou de dizer, diga-se de passagem, que possivelmente ele vai sair do PSDB. Agora que o PSDB morreu, né, Fernando Henrique Cardoso? Agora você sai do PSDB, né? Agora que tá morto, você vai ficar fazendo o que lá, né? Agora não vai querer entrar no PT não, que eu não deixo, viu? Nem pensa em entrar no PT. Fica sem partido, vai fundar um novo partido agora, né? Vai fundar um novo partido agora, depois desse PSDB que arruinou boa parte, né, do patrimônio brasileiro com a sanha privatista, com a privataria e com seus quadros canibais, né? PSDB. Não dá, eu faço sinal da cruz, né, pro PSDB. Gente, vamos entrar então num eixo aqui que eu estabeleci para vocês, que é o seguinte: discursos aparelhados. Que raio é isso? Um conceito que eu estou propondo, estou postulando aqui para vocês, para a gente, para todos nós, até ensaiando, porque amanhã eu vou ter um encontro em São Paulo para falar de questões de comunicação, política, e isso vai ser parte do assunto do encontro. E hoje apareceu uma palavra na Folha de São Paulo muito sintomática. Linguista gosta dessas coisas, analista do discurso gosta de palavras, né? As palavras, elas emanam um poder semiótico e semântico muito forte, ainda mais quando elas são compartilhadas assim na imprensa, na produção e proliferação de informação. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante para vocês. Na época do Fernando Henrique Cardoso, antes do Fernando Henrique Cardoso ser eleito, quando estava o Itamar ainda, né, o Collor, né, Sarney, Collor, a imprensa brasileira falava em desemprego quase todo dia. Tem muitos estudos disso em análise do discurso que estão publicados na biblioteca digital da Unicamp. Antes do FHC, você tinha, na imprensa se falava muito em desemprego. O desemprego atingiu 10%, desemprego, não sei o que, era desemprego para lá, desemprego para cá. De repente, com a ascensão do PSDB ao governo, apareceu uma nova palavra, que é empregabilidade. A palavra já existia, evidentemente, mas ela se popularizou muito mais. Por quê? Porque ela é eufêmica. É uma palavra que não deixa transmitir, não deixa passar a ideia de desemprego, de horror. Em vez de falar desemprego, você fala empregabilidade. Veja, isso é a tecnocracia do PSDB. O Zé Simão brincou muito com isso, né? O dicionário de tucanês, né? Como dizer uma coisa sem dizer. Eufemizava tudo. O PSDB foi, basicamente, né, isso.
na cena política brasileira. Ele nunca disse nada. Você vê o Alckmin nas últimas ações dele, nas últimas entrevistas que ele deu, nas últimas aparições que ele deu, que agora ele está escondido aí, não sei, nem sei onde está o coitado do Alckmin, deve estar aqui pertinho, em Pindamonhangaba, perto da minha casa aqui. Vou chamar ele um dia para vir tomar um café comigo aqui, né? O Alckmin, sabe, praticamente não produzia discurso mais. Ficou tanto tempo eufemizando. Veja, ele é anestesista, né? Basicamente, ele é a própria metáfora do PSDB. Porque o PSDB anestesia o discurso. O discurso do PSDB é anestesiado, né? Ele não produz, né? Não empolga. E mais do que isso, muito mais terrível do que isso, monotemático, né? Muito mais terrível do que isso é que é mentiroso, porque você tira toda a cor do discurso e toda a cor da verdade. Você eufemiza tudo, deixa tudo limpinho, tudo tecnocrático, e aí a população nem entende isso direito. Então veja, o PSDB é tecnocracia na veia. Tudo é tecnicalizado no discurso do PSDB. E aí ninguém entende nada, o cara pode enrolar muito mais. O cara começa a falar, por exemplo, vai falar do volume morto. Se você pegar as entrevistas das pessoas que estavam responsáveis pela administração do volume morto, da falta de água em São Paulo, é uma vergonha. Eles só falam o tucanês. Só questões de burocracia e de tecnocracia. É um discurso tomado por isso. Fernando Henrique Cardoso é um pouquinho diferente, porque afinal de contas é um sociólogo, tal, ele conseguia dar um tipo de modalização no discurso. Mas o PSDB basicamente é um partido de tecnocratas. Então, veja, o termo empregabilidade começou a aparecer. Tudo, desemprego, violência, tudo isso foi meio que pintado para uma espécie de cortina de fumaça pro partido que está no poder, que é parceiro do jornalismo, da imprensa, poder ter a sua vida um pouco mais facilitada, mas não muito também, porque a imprensa não gosta de deixar nem os seus parceiros muito soltos, né? Bom, dito isso, só para vocês entenderem o poder da palavra. Então, sai emprego, sai desemprego e entra empregabilidade, muda a percepção da realidade, da própria realidade. Muda a percepção da própria realidade. Você não fala mais em desemprego, você fala em empregabilidade. O que aconteceu hoje que eu rastreei numa pequena manchete da Folha de São Paulo? Eles usaram a palavra desaparelhar. Eu vou até tomar uma água aqui. Desaparelhar. É até provocador isso, mas é muito sintomático, é importante da gente avançar um pouco, porque na verdade é um fenômeno, né? Analista de discurso, ele não está muito preocupado com quem pensou a estratégia, a pessoa, o indivíduo. Ele vê tudo com a lente da ciência, tenta ver com a lente da ciência, com os fenômenos que vão sendo possíveis no mundo do discurso. Então, desaparelhar era uma palavra impossível de ser usada, por exemplo, quando o PT era poder. Por quê? Não porque o PT aparelhava tudo, pelo contrário. Mas porque a imprensa jamais iria abrir mão de um sentido desse, de uma palavra dessa, com essa cifra de desaceleração, digamos assim, de um protocolo corrosivo da democracia, que é o aparelhamento das instituições, dar essa colher de chá para o PT. Jamais. É refratário. Veja, tudo isso é espontâneo, porque eles têm uma posição muito clara na imprensa. Então isso tudo emerge na empreendedorismo. Muito bem, Maria José Queiroz. Tem todo esse discurso de coach e tal, tudo isso são movimentos do discurso que vão sendo remexidos à medida que a sociedade vai tentando avançar para algum lugar. E com as devidas pressões. Então apareceu, e ainda mais apareceu associada ao governo de transição do Bolsonaro. O que eles diziam ali? Eu até puxei essa matéria porque hoje eu tava de plantão, trabalhei pra caralho, você nem sabe, velho. Trabalhei das 6 às 2 sem parar, 8 horas na frente do computador. É mole, mas tem que trabalhar, cara, não tem a vida fácil. Plantão no 247, a home mais quente do Brasil. Puxei a matéria pro 247
e desmanipulei, obviamente, né? Porque a questão é o seguinte, esse governo Bolsonaro, ele já tem uma ala militar, né? São 9 generais no governo, né? Salvo engano, são 9. E tem o almirante também. E um capitão, né? Um capitão que bate continência até pra minhoca, né? O cara adora ficar batendo continência o tempo todo, né? Acho que onde o Bolsonaro vai, ele bate continência, né? É uma coisa impressionante. O cara tem fetiche por continência. Fala sério, querido. Bom, o governo Bolsonaro, e não é nem o governo Bolsonaro, é a ala militar. É aquele imaginário que eu falei pra vocês que o cidadão trabalhador simples brasileiro pensa que o militar vai dar jeito em tudo. Vai resolver tudo porque é durão e tudo mais. Besteira, né? Total, porque não tem nada disso, porque o cara não tem domínio sobre tudo que tá por debaixo, por exemplo, de um ministério. Esses ministros militares aí, eu quero ver se eles vão passar no teste da corrupção. Quero ver se nós vamos fazer o teste da corrupção com eles, né? Porque o Moro e o Bolsonaro estão aniquilando com tudo, Controladoria Geral da União, né? Tá transformando o Ministério da Justiça num super ministério para agregar e aglutinar e centralizar todas as ações concernentes à justiça brasileira. Quer dizer, aquele processo virtuoso que você tinha as esferas independentes operando e justamente por isso que apareceu tanta corrupção, não no PT. No PT também, porque também faz parte do tecido da política brasileira. Mas foi aparecendo muitas coisas. E foi o PT que instalou esse tipo de política de conquistar isso. Veja, o PT perdeu o discurso, isso é um erro, tá? Isso acho que foi um erro do PT, mas eu entendo plenamente e também não gosto daquela história de falar depois. Falar depois é fácil. Eu odeio essa história do campo do qual eu faço parte, eu começar a destilar críticas depois que tudo já aconteceu, sendo que naquele momento alguém tinha que tomar uma decisão e você atende a muitas pressões complexas, né? Então essa coisa de falar depois para mim é terrível, eu não gosto de fazer isso. Mas nós podemos discutir a questão. E o que eu discuto deixa eu lembrar aqui, eu estava falando do PT, o que eu estava falando dele? Deixa eu lembrar, eu vou retomar essa linha de raciocínio do discurso da corrupção, né? Justamente, o que aconteceu? O PT estava combatendo a corrupção no governo Lula. Profundamente. Como nunca antes na história desse país. Me lembro do Jorge Hage na Controladoria Geral da União e de vários outros dispositivos do governo Lula que eles foram estabelecendo para deslindar e desmembrar máfias, né, instaladas em Receita Federal, em várias outras coisas. O Haddad fez um trabalho espetacular na Prefeitura de São Paulo logo que ele chegou. E isso realmente foi o desaparelhamento. A Maria Clara está citando a palavra aqui, eu já vou voltar na palavra, mas deixa eu só voltar nas ações e no acontecimento prático que foram os governos Lula. Quem aprovou a delação premiada foi a Dilma Rousseff. Tá certo? E a gente sabe hoje que isso foi problemático, porque a cultura brasileira não permitiu uma compreensão adequada e republicana do Instituto da Colaboração Premiada. Faltou mais estudos, né? Mas eu digo, falar depois é fácil. A Dilma Rousseff a Dilma acreditou na democracia. Essa autocrítica que eu já fiz do PT. Acreditou na democracia demais, né? Acreditou que estava tudo bem, que o Brasil tinha instituições e aí realmente não deu certo. Todos nós acreditamos nisso. Veja, o PT naquele momento então, ele perdeu, roubaram, né? O discurso anticorrupção foi roubado do PT porque o PT não queria. Porque esse discurso anticorrupção, vamos admitir o seguinte, vamos combinar, é tosco, né? Essa coisa de você sair batendo no peito assim, sou contra a corrupção, sair com cartaz na rua, fora a corrupção, pelo fim da corrupção, quer dizer, é de uma idiotice, porque a corrupção não acaba, meu querido. Ela é estruturante das sociedades. Você combate, mas você não acaba com a corrupção. Tá certo? Você pode diminuir bastante, etc. e tal, mas não extirpa, não elimina.
E aí a gente pode entrar numa discussão, inclusive filosófica, para saber o que é, afinal de contas, corrupção. Né? Mas o detalhe é que, veja, é um discurso, é uma bandeira meio nojenta, que não é da esquerda. Né? Eu me lembro de muito intelectualzinho, adoro falar, intelectualzinho isentão aí, né, tal, cheio de livro publicado, dizendo que o PT tinha que pegar o discurso da corrupção para ele, porque afinal de contas foi o PT que começou a combater e tudo mais. Veja, não é tão simples assim, porque o discurso contra a corrupção ficou de tal maneira associado a pessoas que são estruturalmente corruptas. A gente viu isso acontecer, né? Todo mundo que saiu contra a Lei Rouanet, esse bando de manifestosos com a camisa da CBF, todo mundo sendo depois pego em fraude depois que o golpe foi consumado com o Temer no poder. Quer dizer, o discurso da corrupção é uma cortina de fumaça. O discurso anticorrupção é uma cortina de fumaça. É uma coisa de gente que não tem muito caráter. Tá certo? Então ele queima na esquerda. A esquerda tem mais o que fazer. Vai ficar com discurso anticorrupção. Vocês estão entendendo meu raciocínio? A esquerda quer construir, quer fazer hidrelétrica, quer discutir a sociedade, quer fazer fórum, entendeu? Quer aumentar o salário do trabalhador, quer garantir o direito do trabalhador, quer aumentar a riqueza do país, trazer eventos importantes para o país, para trazer divisas de turismo para o Brasil. Quer dizer, o Brasil jogou no lixo, trouxe os 2 maiores eventos do mundo, que é um troço difícil pra caralho de trazer para um país. Copa do Mundo e Olimpíada, no intervalo de 2 anos, coisa inédita, muito suor político, estratégico, né, para conseguir trazer esses eventos para o Brasil, e que era para gerar, se fosse em condições normais de temperatura e pressão, era para o Brasil dar um salto para quadruplicar a massa de turistas que visitam o Brasil todo ano. Era para se tornar um grande player do turismo internacional, que o Brasil tem essa vocação inata, né? O país mais lindo do mundo, com turismo que a França acho que dá 2 vezes o turismo do Brasil, e ela é muito menor. Acho que dá mais até do que isso. Então, era para ter o resultado desses 2 eventos, era para ser muito dinheiro vindo para o Brasil todo ano. Turismo no Nordeste, turismo na Amazônia, turismo controlado, um turismo estruturado, evidentemente. Esse era o grande lance. E trazer, inclusive, marcas, investimento, a marca do Brasil lá em cima, né? Vocês lembram daquela capa da Financial Times, que era o Cristo Redentor decolando? Né? Agora, com Lula era o Cristo Redentor decolando. Com Bolsonaro é o Cristo Redentor fazendo o sinal de nazismo, né? Ou o Cristo Redentor caindo. E não sei se vocês sabem que o Cristo Redentor teve risco de cair, os braços do Cristo Redentor, há 2 anos atrás. Vocês sabiam disso? Terrível isso. Já pensou se cai os braços do Cristo Redentor? Logo depois do golpe do Michel Temer, a Diocese do Rio teve que fazer uma obra complexa, muito complexa, gastou mais de R$1 milhão para refazer as estruturas do braço do Cristo Redentor. Bafão! Se caísse o braço do Cristo Redentor... Veja, a gente acabou, queridos, de assistir o incêndio do Museu Nacional. O museu mais importante do Brasil foi consumido pelo fogo. O nível de descaso e de incompetência do golpe do PSDB, do Michel Temer, e desse campo político que é predador, que é o campo oposto ao PT. Só isso que ele é. Você deixa o país na mão desses caras, o país vai sendo destruído. É simples de entender. Agora nós vamos ter que assistir o país ser destruído de novo para poder novamente estabelecer um debate público e novamente voltar ao governo para poder começar a arrumar a casa de novo. Tá certo? Isso eu acho que é bastante evidente para todos nós. Então a gente assistiu muita coisa dramática nesses últimos tempos aí, no que diz respeito a esse campo político que é tão incompetente, que não consegue formular nada, não consegue nem mergulhar no debate público junto ao PT, porque tem medo de debater com o PT, foge do debate
as suas bandeiras gastas, mega gastas. O pessoal fica falando do PT, faz autocrítica, não vale mais, e não sei o que e tudo mais. Mas e a direita? Vai ver algum discurso da direita para ver se para em pé. Não para. Eles projetam esse tipo de crítica e esse desejo infame, fetichista de autocrítica do PT, porque eles não conseguem fazer isso com eles mesmos. E aí eles ficam projetando tudo pro PT. É tudo culpa do PT, é aquela história toda que você já sabe. Bom, vamos voltar na questão que é o desaparelhar. Então, essa notícia, a ala militar do governo Bolsonaro, o generalato do governo Bolsonaro, querendo reduzir. Veja, a desculpa é a seguinte: eles querem esvaziar o poder das agências reguladoras, a ANAC, a ANP, todas as agências reguladoras brasileiras, não vou lembrar das siglas agora, as agências de regulação, que foram, ao longo de anos, sendo constituídas pelo PT tecnicamente. Claro que você tem uma ou outra indicação política, pelo amor de Deus, porque nós estamos numa democracia e numa estrutura de colisão partidária, meu querido. É isso que o Sérgio Moro, com aquela cabecinha de minhoca que ele tem, não consegue entender quando está colhendo o depoimento do Lula e do Disseu ou de qualquer um. Ele não consegue entender que para você nomear alguém na Petrobras ou um governo nomear, né, o gabinete da presidência nomear, chancelar uma nomeação para uma estatal, para uma Caixa Econômica, para um Banco do Brasil, tem que ter articulação política, porque o Brasil é uma democracia, é uma república. Existe partido político não é crime ser político, é crime. Porque quando o cara fala com o Moro, parece que ser político é crime. O cara é político, prende. É assim. Política brasileira foi criminalizada. Vocês sabem disso, né? Mas a gente tem que repetir, tem que martelar, né? Porque o discurso, a adesão, a compreensão não se dá como numa equação matemática. É um processo que dura no tempo, precisa ser falado, precisa ser martelado, a gente precisa repetir. É a natureza do discurso, é a natureza do debate público. Então eu vou martelar aqui realmente, vou martelar isso. A política foi criminalizada pela imprensa brasileira. Criminalizaram a política, por isso que criminalizaram o PT. Porque o PT é essencialmente político. É um partido político na acepção máxima do termo. Os outros são partidos de aluguel, de interesses acumulados. Não tem interesse por representação popular de fato. Simplesmente quer ganhar a eleição. Tanto que a eleição do Bolsonaro, quer dizer, fugiu do debate, não foi para a rua fazer discurso, conversar com a população, nem tinha projeto. O projeto foi feito nas coxas depois, que é a expressão desse governo de transição vagabundo aí que está lá no CCBB, em Brasília. Tudo no improviso. E aí, mas o que eles queriam ganhar? Então assim, fake news, WhatsApp, e hoje saiu mais uma notícia sobre o WhatsApp. Tô digredindo de novo, mas eu volto. Saiu, lembra que eu falava pra vocês? Caraca, cadê a Patrícia Campos Melo? Ela fez a primeira bateria de notícia, a primeira informação sobre a fraude, o caixa 2 do Bolsonaro no WhatsApp, via empresários que pagaram, né? E que isso não está sendo investigado pela justiça brasileira, porque eles estão fazendo vista grossa para isso. Justiça brasileira mais corrupta do mundo, e vou falar isso também. Tem muita coisa pra falar, não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Música! Vamos! Música, senão não vou conseguir fazer o meu raciocínio aqui com vocês. Respira. Respira. Respirou? Ó, voltar? Já. Não tem espaço nem para um patrocínio. O Conde não tem nenhum patrocínio. A água que eu tomo aqui, ó, né? Eu compro a água, não tem patrocínio de nada. Só coraçãozinho. É só coraçãozinho que eu quero, mano. Não tem problema não. Só coraçãozinho já tá bom pra mim.
Vamos falar, para a gente ir encaminhando para o final dessa live emocionante aqui do Conde. O que eu estava falando? Bom, o governo Bolsonaro... o desaparelhar. Então vamos fechar o assunto do desaparelhar de uma vez, né? Estão querendo enfraquecer as agências. E eles usam o argumento de que elas estão aparelhadas politicamente. Né? O pessoal está com medo. Os funcionários concursados das agências públicas brasileiras, reguladoras, tá todo mundo com medo, porque sabe que vai chegar uma tsunami aí, vai mandar todo mundo embora, e na verdade, o que eles vão fazer? Aí eles sim vão aparelhar as agências, né? E a imprensa está usando a palavra desaparelhar, mas é exatamente o contrário, porque essas agências foram ganhando musculatura à medida, gradualmente, não foi uma coisa que nasceu assim, puff, do nada. Ela foi ganhando musculatura gradualmente, com discussões com a sociedade, etc. Isso o PT teve a competência de construir isso, porque é da natureza do partido de esquerda que tem projeto para o país. E as agências, diga-se de passagem, estavam sendo... Veja, todas as agências têm problemas, mas elas são importantes para você, por exemplo, poder controlar a questão dos aeroportos, questão aeroportuária, questão do petróleo. Tem que ter agência reguladora. Questão de fusões empresariais, mega fusões, tudo mais, né? O CAD, né? O CAD é uma agência também. Então eles querem, na verdade, canibalizar tudo isso, mudar completamente a lógica, porque eles ainda vivem naquele frenesi de negar tudo que o PT fez. Então, como o PT ficou tanto tempo no poder, tudo que está estabelecido no Brasil é basicamente petista. É herança do PT. Agência reguladora, os órgãos de controladoria pública, como é que se diz? Enfim, todas as instituições, basicamente, que tem a ver com o executivo, foram feitas ou aperfeiçoadas pelo PT, etc. Eles querem destruir tudo, porque eles não querem ter nenhum tipo de herança do PT. O que é uma burrice muito grande, quer dizer, é uma coisa que é uma violência contra a democracia brasileira. Porque esses órgãos não foram criados para perpetuação no poder, foram criados para garantir direitos, para garantir o bom funcionamento de certos setores da economia brasileira. Tá certo? É simples de entender. Veja, a imprensa não está conseguindo fazer essa crítica. A imprensa majoritária, tradicional, Folha, Estadão e Globo, eles entram na onda do Bolsonaro. O que é muito perigoso, eu acho que daqui a pouco isso vai ser um problema para todos eles. Eu quero complementar o seguinte. Hoje, o Poder Judiciário brasileiro, tem uma notícia também que saiu ali. Veja, eu pego as notícias na imprensa tradicional, participo, leio tudo, escaneio a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, leio tudo que está lá. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Até porque, já falei em outros momentos aqui, que o problema desses veículos não é o jornalista, não é o trabalhador braçal que vai lá fazer a matéria, é o editor, é a linha editorial, é a chefia. Elas que deturpam todo o trabalho que o jornalista faz e embrulham e colocam ali para o consumidor burrão do Globo, do Estadão e da Folha. Veja, mas você lê a Folha, então você também é burrão? Calma, não é assim. Quem lê a Folha e é burrão é aquela pessoa que aceita tudo que a Folha diz e acha que aquilo é verdade. É quem lê a Veja e fala, nossa, isso aqui é verdade. Esse é o burrão, tá? Nós temos que ler criticamente, né? Nós temos que estar presentes ali para entender o que está sendo produzido, até porque você tem um regime de jornalismo que ainda opera no Brasil, com todas as dificuldades também, com toda a corrupção também que tem ali nesse campo. Eles estão lá acompanhando, a gente vai lá e tenta trazer alguma coisa para o mundo da blogosfera, para o mundo de uma interpretação um pouco mais soberana, né? Um pouco mais de soberania intelectual diante dessas notícias. Bom, blogueiros, é isso, né? Blogueiros, é isso. Leio a Folha para discordar, exatamente. Acho que o João, o Lucas colocou aqui. Então, deixa eu lembrar só. Tem uma notícia hoje ali que é o seguinte: aquela notícia fria, mas o Poder Judiciário brasileiro, ele quadruplicou o gasto nos últimos 10 anos.
comparativamente, só para vocês terem uma ideia, ao Executivo e Legislativo, o Poder Judiciário teve reajustes muito maiores. Muito maiores. Quadruplicou, já corrigido pela inflação. Lembrando desse último aumento que o Temer acabou de sancionar, que foi de 16%, salvo engano. Né? Então, veja a situação do Poder Judiciário. Toda vez que eu vejo o Toffoli falando alguma coisa, embrulha o meu estômago. Porque realmente, enfim, as pessoas, elas não são... O caráter não é um valor que é compartilhado de maneira igualitária entre as pessoas da sociedade, né? Uns têm, outros não têm. O Toffoli é desses que não tem. E ele é o presidente do tribunal supostamente mais importante do Brasil, que ninguém acredita, que é o fajuto STF, que vai julgar o habeas corpus do Lula para a prisão domiciliar do Lula na semana que vai entrar. Veja, quadruplicou. E aí, sociedade não vai reclamar do Poder Judiciário? Outra coisa mais estarrecedora, queridos. Outra coisa mais estarrecedora. Quando apareceu aquela notícia de que o Fux e o Toffoli estavam articulando, junto com o Temer, para trocar o aumento do judiciário, que tem um efeito cascata no Brasil, que gera quase 10 bilhões de despesas anuais a mais, porque tem que ajustar todos os salários de todos os funcionários do Poder Judiciário do Brasil. Porque é escalonado, né? É efeito cascata. Bom, lembram disso? Lembram? Foi manchete em vários jornais, trocando o aumento pelo auxílio moradia. Então assim, o que o Toffoli dizia basicamente, o Fux também? Não, você dá o aumento pra gente e a gente abre mão do auxílio moradia. Lembram disso? Lembram? Pois bem, o que aconteceu? Preciso falar? É óbvio que eles não vão abrir mão do auxílio moradia. Eu já sabia disso sempre, porque isso já aconteceu outras vezes. O Poder Judiciário já trocou outras vezes aumento de salário por auxílio moradia e não entregou o produto, não entregou, né, a sua negociata. Veja como o Poder Judiciário brasileiro se consolida como o mais infame e corrupto do mundo. É o mais caro proporcionalmente do mundo, disparado. Se você pegar a renda per capita do brasileiro, né? Mas ele chega a ser mais caro até que o Poder Judiciário alemão. Você pega países nórdicos, Finlândia, enfim, Dinamarca, né? O berço da civilização, os países mais civilizados do mundo, aspas. O juiz lá ganha a mesma coisa que um professor. O salário do juiz é quase igual ao do professor. Se não me engano, é igual nesses países. E aí? Ninguém vai fazer autocrítica aqui no Brasil? Poder Judiciário não faz autocrítica? Não é mole. Nós temos que ter muita energia. Não vai ser fácil virar esse jogo. O Brasil é um país complexo. Veja, nós vamos ter que ter e vamos ter. Vamos ter porque é legal isso, é bom ter, é bom você demarcar. Nós temos capacidade para virar esse jogo e vamos virar. Como o Haddad disse muitas coisas bacanas. Eu vou deixar para falar amanhã, porque já estamos chegando no final da live. Gente, hoje, vocês sabem qual que vai ser a homenagem de hoje? O Toninho Horta, grande compositor, sensacional, está fazendo 70 anos hoje. 70 anos. Eu vou ter que tocar uma música do Toninho Horta para vocês. E vou tocar a canção mais conhecida do Toninho. Linda canção, que é o Manuel Audaz. Que era o Jeep que ele tinha. Vocês conhecem a história da canção? É linda a história da canção, né? O Toninho Horta tinha um Jeep, acho que era dele o Jeep, eles circulavam lá em Minas e tal com o Jeep, e o Jeep era, enfim, era tão... eles tinham um afeto, né, pelo Jeep. Então, o Manuel, o Jeep tinha até nome, era Manuel o Audaz. Eu gosto muito dessa canção,
e sei até fazer uma introduçãozinha que é do próprio Toninho Horta, vou fazer para vocês aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, atenção. Comigo. Se eu já nem sei o meu nome, se eu já nem sei parar, viajar é mais, e eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz. Vamos lá viajar no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Salve Toninho Horta, parabéns pelos 70 anos. Um beijo pra vocês, um beijo pro Toninho, um beijo pra música brasileira, pra cultura, pra democracia. Vamos continuar nessa onda, vamos continuar resistindo, porque a gente vai conseguir, mais uma vez, vencer essa batalha contra o horror, contra o preconceito, contra o atraso, contra a incompetência. Um beijo grande e até a próxima. Valeu!